verso 11. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Agora Paulo vai dizer a razão disso, porque primeiro foi formado Adão, depois foi formado Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor, santificação, com bom senso. Até aí, feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, em Ti repousamos, em Ti descansamos, e em Ti estamos seguros, porque o Senhor é um Deus zeloso, que guarda o Teu povo. É um Deus que impede que o engano, impede que o erro, que a mentira cubra o Teu povo. Ó Deus, essa noite nós temos mais uma urgente necessidade de graça, demonstração de poder e do Espírito Santo. Muda o ambiente aqui nesse local, Senhor. Traz a nós um espírito reverente, temente, submisso e cativo à Sua santa palavra. Queremos aprender, estamos ávidos pela verdade. Não queremos defender nossas tradições, o que aprendemos dos nossos pais, os costumes das igrejas antigas. Não temos nenhuma reputação para defender, nenhum dogma. Longe de nós tal vaidade. Se a Sua palavra diz que é assim, assim creremos, assim entenderemos. E que toda a nossa arrogância, modismo, nossa cultura, nosso tradicionalismo pagão caia por terra, Senhor. Só a verdade, somente a verdade. Que Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, irmãos, ninguém conversando, andando, mexendo no celular. Eu preciso não só dos seus ouvidos, mas também da sua mente, da sua concentração. Eu vou falar sobre um tema muito, muito importante, muito oportuno, muito pertinente e muito delicado de se tratar nos dias de hoje. Vou falar sobre o pastorado feminino. Eu quero começar fazendo algumas perguntas a você e você me responda no final desta mensagem. É bíblico o pastorado feminino? Uma mulher pode ser pastora, pode exercer o ofício de um pastor? Uma mulher pode exercer o dom de ensino, ela pode ensinar em uma congregação composta de homens e mulheres? Uma mulher pode governar, presidir, dirigir a igreja do Senhor? É interessante notar que no nosso tempo, principalmente no último século, e de umas 5 décadas para cá, aumentou exponencialmente o número de mulheres liderando igrejas, o número de oficiais femininas, o número de pastoras. Hoje mulheres estão dirigindo congregações inteiras e todas as suas repartições, e nas mais diversas denominações possíveis. Seria isso bíblico? Estariam essas mulheres, essas dirigentes, essas pregadoras, estariam em acordo com o decreto bíblico, com o mandato bíblico?
Estariam elas debaixo da vontade de Deus, mesmo tendo um suposto sucesso nos seus ofícios? E nós não baseamos as nossas doutrinas no sucesso, na eficácia daquilo que ela obtém. Nós baseamos nossa doutrina na revelação da Escritura, se é bíblico ou se não é bíblico. Não importa que essas doutrinas façam chover milagres. Eu vou ler algumas estatísticas para você saber como anda essa questão do oficialato feminino. Em 1960, o sociólogo Wilbur Bock fez um levantamento mostrando que apenas 2,3% das lideranças eclesiásticas nos Estados Unidos eram do sexo feminino. Isso na década de 60. Todavia, a ordenação de mulheres explodiu. E da década de 70 até agora, ela vem numa constante crescente. Em 2017, as mulheres já ocupavam 20,7% das posições de liderança das igrejas nos Estados Unidos. Em 60 era apenas 2,3%. Em 2017, esse número subiu para 20,7% das lideranças evangélicas são mulheres, são femininas. Um número muito alto de mulheres abandonou suas igrejas de origem para se tornarem líderes em outras denominações. Provavelmente eram mulheres que congregavam em igrejas onde não havia espaço para liderança feminina. Elas então deixaram e procuraram denominações que elas pudessem se tornar pastoras. Então o índice de pastoras é maior em grupos neopentecostais, onde chega a passar dos 30%. As mulheres eram apenas 3% do corpo docente, agora na área do ensino, da teologia. No levantamento feito em 1998, as mulheres já chegam a 20% dentre os professores. Em 2017, 11% dos diretores de seminário eram do sexo feminino. E cerca de 20% dessas mulheres lecionam, ensinam em seminários. No Brasil, a revista Isto É publicou em 2013 alguns dados sobre liderança feminina. A Igreja Luterana do Brasil ordenou uma mulher pela primeira vez em 1982. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher chamada Amy Semple McPherson. E hoje já conta com centenas de pastoras liderando congregações no Brasil. A Igreja Metodista, 30% dos cargos da liderança da Igreja Metodista são ocupados por mulheres. A Igreja Anglicana possui a mesma porcentagem também. 30% da sua liderança é feminina. A Igreja Batista, até essa data, possuía 157 pastoras. Apesar da Convenção Batista não permitir a ordenação feminina, existem muitas igrejas batistas independentes que somavam em 2013 157 pastoras. O número é ainda maior entre as centenas de denominações neopentecostal. O número de oficiais femininas é ainda muito maior nas igrejas neopentecostais, como as comunidades, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo, Fonte da Vida. São igrejas que adotam a ordenação feminina. A primeira coisa que nós precisamos entender antes de entrar no tema propriamente dito, não há aqui nas Escrituras, nem na minha pregação, nem no que os grandes teólogos e os pais da igreja defenderam, um preconceito contra a mulher. Eles não eram misóginos nem machistas.
eles apenas defendiam o conceito cristão da liderança do povo de Deus. E as mulheres podem se entender isso mal, podem se sentir discriminadas e rebaixadas. Não. Primeiro, antes de entrarmos na palavra, as mulheres precisam entender: a mulher não é inferior ao homem. A mulher não é inferior ao homem. Diante de Deus, eles são iguais. Por exemplo, na criação, a mulher, e não só o homem, também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus compreende macho e fêmea. A imagem de Deus compreende homem e mulher. Então não foi só o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. A mulher também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que Deus, com seus atributos comunicáveis, santidade, amor, bondade, sabedoria, Ele comunicou seus atributos também à mulher. Deus, por exemplo, dispensa seu amor, sua graça a ambos da mesma forma, tanto ao homem quanto à mulher. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo aqui envolve tanto homens quanto mulheres. Ele dispensou seu amor e a sua graça tanto a homens quanto a mulheres. A salvação por meio da fé é conferida para ambos igualitariamente. Da mesma maneira que o homem é salvo, a mulher é salva. Os juízos são semelhantes para o que peca. Gálatas 3, 27 e 28, Paulo está tratando da salvação, diz: porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. As bênçãos da salvação são iguais para homem e mulher. O meio que são salvos pela fé somente são iguais, tanto para homem quanto para mulher. Eu estou dizendo isso para mostrar que as mulheres não são inferiores, só ocupam posições distintas, diferentes do homem, apenas isso, só isso. O Espírito Santo, por exemplo, o Espírito Santo, como penhor da nossa herança, foi enviado para ambos, tanto homem quanto mulher. Joel 2,28 faz uma promessa da efusão do Espírito Santo, que ele seria derramado sobre toda a carne, e não foi restrito só ao homem. Diz: e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. O Espírito Santo está disponível tanto para homens quanto para mulheres. As mulheres têm uma participação muito especial no reino de Deus. É que o movimento feminista vem deturpando isso, vem endeusando a mulher, vem fazendo a mulher se tornar um deus. A mulher exige direitos que extrapolam os conceitos normais da sociedade. E isso, invariavelmente, contamina também a igreja. A mulher passa a se sentir inútil por apenas cuidar do lar, dos filhos, uma vez que há uma propaganda, um lobby terrível feito a favor dos direitos da mulher. E esses direitos extrapolam aquilo que Deus determinou para a mulher. Mas as mulheres têm uma participação especial no reino de Deus. No Antigo Testamento você vê duas figuras que se destacaram. A primeira foi Uda, que teve uma participação importantíssima no reino de Josias. Ela foi considerada, ela foi ouvida, ela era estimada, uma profetisa chamada Uda. A outra figura é Débora, uma juíza a quem Deus ajudou a livrar Israel, em razão da omissão, da covardia de Baraque. No Novo Testamento, você vê também a participação das mulheres muito importantes,
existiam mulheres muito queridas, muito estimadas, que serviam o ministério de Jesus. Mateus 27, 55, 56, diz, estavam ali aonde? No Gólgota, no momento que Cristo estava sendo crucificado. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. E essas mulheres eram Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Mulheres que contribuíram, cooperaram para o ministério messiânico de Jesus. No início da igreja, por exemplo, na formação da igreja primitiva, Jesus já tinha morrido, a igreja ia ser inaugurada, as mulheres estavam lá presentes, apoiando, orando. Atos 1,14 diz, todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas, junto com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Veja o papel importante, as mulheres estavam presentes, apoiavam a obra de Deus, apoiavam o avanço do reino de Deus. Em Romanos, temos a menção de mais de 10 mulheres, cooperando com Paulo na obra, cooperando com o ministério de Paulo. Entre essas 10 estão Priscila, estão Febe e Maria. Concluímos que o papel da mulher é indispensável para o avanço do reino de Deus, é indispensável na vida da igreja. As mulheres têm o seu papel especial. Agora, as mulheres podem liderar o povo de Deus, podem liderar congregações, podem ser pastoras. Vamos para a Bíblia e para a história. Temos algum caso nas Escrituras em que mulheres assumiram o governo espiritual do povo de Deus? Algum relato? Algum trecho que as mulheres assumiram o governo espiritual do reino de Deus, do povo de Deus? Temos algum exemplo no Novo Testamento de mulheres pastoreando a igreja de Cristo? Temos algum exemplo no Novo Testamento, não estou falando de interpretação de texto, é só ler linearmente, se entender o português. Tem algum trecho que mostra mulheres sendo ordenadas, ungidas, separadas como pastoras? Temos alguma recomendação, alguma ordem na Bíblia para a ordenação feminina? Ou seja, o pastorado feminino que hoje você vê é bíblico. Uma mulher pode pregar e dirigir uma congregação, ela tem essa autoridade, esse cargo dela é legítimo, Deus reconhece essa função. Vamos começar pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa função, a liderança do povo de Deus, era destinada ao sacerdote. Eles eram ungidos e separados para serem os líderes espirituais da nação de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus. Um exemplo disso está em Êxodo, na figura de Arão e os seus filhos. Êxodo 28:1, escute, preste atenção. Deus está dizendo a Moisés: Moisés, traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão. Então, primeiro, eu quero o seu irmão, não quero seu irmão Arão, eu não estou chamando a sua irmã Miriam, traga o seu irmão Arão, ok, tudo bem, dos filhos de Arão e dos filhos dele, para que me sirvam como sacerdote, a saber, seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Então Deus manda Moisés separar Arão, um homem, e não Miriam, e os filhos de Arão, 4, e não filhas, filhos homens, e esses filhos eram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Para quê? Para que me sirvam como sacerdotes. Ou seja, na escolha do sacerdote, ou na escolha para o sacerdócio, que era a função de liderar o povo, Deus exigia que fossem homens. Era Arão, um homem, o pai, e mais 4 filhos homens. Deus é claro, eu não quero Miriam, nem as filhas mulheres de Arão.
Eu quero Arão e 4 filhos homens. Números 3, 9 e 10, ele também vai mencionar sobre o sacerdócio, que é a função do pastorado hoje, da liderança, do ensino, do governo. Números 3, 9 e 10, portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão, mas Arão, e não Miriam, e aos filhos dele, quais? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E aos filhos dele, você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio. Ao seu sacerdócio. Notem que a função de sacerdote no Antigo Testamento era exclusivamente masculina. Você não vê Deus separando sacerdotisas. Você não vê Deus chamando as esposas dos homens, nem as filhas, para ocuparem essas posições. Isso, na verdade, era uma extensão do patriarcado de Israel, dos patriarcas. As alianças que Deus fez e as lideranças que Ele separou antes da lei mosaica, antes de Moisés, na época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos. Isso aqui é só uma extensão do patriarcado. As alianças que Ele fez e as lideranças que Ele separou eram restritas somente a homens. Por exemplo, com Adão, o primeiro homem, o primeiro pai. O governo, a liderança, o governo do Éden, a liderança da mulher, era do homem. A aliança era feita com Adão e não com Eva. Noé, quando Deus traz o dilúvio, e toda a carne expira, as águas baixam depois de dias de dilúvio, Deus vai fazer uma aliança com Moisés, Deus vai fazer uma aliança, tem 8 membros dentro da arca, Noé, sua esposa, e seus filhos e as suas esposas. A Bíblia diz que Deus faz uma aliança com Noé, e não com a esposa de Noé. Vem então Abraão, Deus faz uma aliança, uma promessa para Abraão, e não para Sara. Depois nós temos Isaac, a aliança se estende com Isaac, e não com Rebeca. Depois Isaac e Rebeca geram Jacó, e Deus faz uma aliança com Jacó, e não com Raquel, não com Bila, não com Zilpa. Depois Jacó tem 12 filhos, que vão se tornar os 12 patriarcas, e não são 12 matriarcas, são 12 filhos homens, que vão ser as 12 cabeças, das 12 tribos. Veja só, a aliança de Deus toda era feita com homens, e não com as mulheres. Eram 12 patriarcas, e não 12 matriarcas, que lideravam as 12 tribos. E isso foi transferido para o sacerdócio. Você pode ver os livros, dos 66 livros da Bíblia, nenhum foi escrito por mulher. Tanto os do Antigo, quanto os do Novo. Nenhum dos livros canônicos foi escrito por mulher. Então você note, no Antigo Testamento, o conceito de governo, de liderança, é masculino e não feminino. Você não acha registro de uma mulher liderando o povo de Deus. Pastor, mas eu já ouvi uma citação de pastora no Antigo Testamento. Pastora que cuidava de rebanho físico. Não está dizendo de pastora quando o símbolo é a liderança do povo. Entendeu? Uma mulher que cuidava de ovelhas. Isso aí podia ter. Agora, quando o termo ele aponta para a liderança do povo de Deus, você não vê. Jamais. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento você vê a mesma coisa. Você vê, presta atenção, você vê Jesus valorizando muitas mulheres. Jesus de fato redescobriu a função das mulheres, que eram muito desprezadas na época. As crianças que derem trabalho se dirigem ao hall ou ao berçário, por favor. No Novo Testamento você vê a mesma coisa. As primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto, depois da ressurreição, não foram homens, foram mulheres.
As primeiras pessoas a anunciarem as pessoas a ressurreição, que Jesus ressuscitou, foram mulheres e não homens. Jesus quebrou preconceitos da época, quando ele conversou com a mulher samaritana, que era um escândalo para os padrões da época. Então você vê Jesus valorizando muito as mulheres. Entretanto, você não encontra nenhuma passagem de Jesus ungindo alguma mulher para a liderança da igreja. Você não encontra Jesus ordenando nenhuma mulher para o governo da igreja. Você não encontra nem Jesus, nem Paulo ordenando e separando mulheres. Você não encontra no Novo Testamento o ofício de pastoras, por exemplo. Não há o registro dessa palavra no Novo Testamento. Você não encontra presbíteras. Você não encontra bispas. Você não encontra apóstolas. Estes cargos, esses ministérios, não eram reconhecidos no Novo Testamento, nem pelos apóstolos, nem por Jesus e nem por Paulo. Estes títulos eram exclusivamente dos homens, pastores, presbíteros, bispos e apóstolos, todos homens. Quando Cristo inicia seu ministério, ele escolhe 12 apóstolos, e não 12 apostolizas. Ele escolhe 12 homens e não mulheres. Quando Judas se enforca, um membro do colégio apostólico deixa, passando a ter só 11. A vaga de Judas precisava ser ocupada, ok? E os apóstolos escolhem outro homem para ocupar a vaga de Judas, e não uma mulher. E havia mulheres na ocasião. Está em Atos capítulo 1, Maria estava lá. Se Jesus, se Deus, se o Novo Testamento tivesse a intenção de levantar mulheres, por que não colocar Maria, mãe de Jesus, para substituir Judas? No entanto, eles escolhem Matias. Atos 1:26 diz: depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Quando a igreja de Cristo é estabelecida, preste atenção, estou te mostrando os conceitos do Antigo e do Novo Testamento no tocante ao ministério feminino. Você vê então que Jesus separa 12 homens e não 12 mulheres. Um deles morre. Jesus escolhe, os apóstolos escolhem outro homem para substituir, e não uma mulher. Quando a igreja de Cristo é estabelecida, Paulo, em suas cartas, faz recomendações aos oficiais da igreja, revelando liderança masculina e não feminina. 1 Timóteo 3:2, ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja repreensível. Ele não está escrevendo uma carta para uma bispa. É necessário que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Essa recomendação é para uma liderança da igreja, a igreja de Éfeso. E quando ele vai fazer a recomendação, ele mostra que a liderança é exclusivamente masculina, e vai dizer que o bispo seja marido de uma mulher só. Ele não se dirige à liderança dizendo que a bispa, caso haja aí, seja mulher de um marido só. Nessa recomendação, Paulo estava expressando que o ofício pastoral é exclusivamente masculino. Exclusivamente masculino. Entenderam? Conceitos do Antigo Testamento, conceitos do Novo. Não há nenhuma menção, a Bíblia é clara, enfática, explícita. Deus, quando decidiu quem ia governar, liderar, presidir, ensinar seu povo, ele decidiu que fossem homens e não mulheres. Então até aqui tivemos provas históricas e escriturísticas que Deus não reconhece o pastorado feminino, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não encontramos registros desse ofício. Agora passemos para o princípio normativo da igreja do Novo Testamento. Princípio normativo, vamos ver as regras, as normas que regem o escopo teológico, doutrinário,
no tocante à liderança do povo de Deus. Vamos ver se a mulher pode ocupar esse ofício ou não. Vamos ler alguns textos que ordenam, que falam diretamente do ofício do pastorado. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 2, o texto que nós abrimos. Vamos ver, vamos entender um pouco esse texto. 1 Timóteo 2, verso 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, pois, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação e com bom senso. Vamos lá. Aqui nós temos um texto que vai tratar exclusivamente disso. É uma epístola pastoral. São recomendações para uma igreja e para um bispo, que era Timóteo, cuidava da igreja de Éfeso. E aqui ele está claramente mostrando, definindo quem deve ocupar este cargo. E ele diz explicitamente que não pode ser ocupado por mulheres. Então o texto continua: e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Então o que Paulo recomenda aqui para Timóteo? Não permito que a mulher ensine. Paulo aqui proibia que a mulher pregasse em um culto público, contendo homens e mulheres. Ele fala: eu não permito que uma mulher exerça o ofício de ensino, não permito que uma mulher pregue em uma congregação contendo homens e mulheres. Ele vai dizer isso. O termo aqui, não permito que a mulher ensine, no grego é ser um mestre. A ideia mais ampla é assim: não permito que a mulher exerça o ofício de mestre, não permito que a mulher exerça o ofício de governo, não permito que a mulher, através da pregação, lidere a igreja, através do ensino, governe a igreja, seja mestra, seja líder da igreja. Ou seja, não permito que a mulher ocupe o cargo de ensino, ocupe o cargo de pastor, ocupe o cargo de liderança. Só que aqui não diz só que ela não pode ter o cargo oficial. Quando Paulo diz não permito que ela ensine, Paulo não só proíbe ela de ser separada, Paulo não só não permite ela ser ordenada, como também proíbe que ela exerça as funções de um pastor. Talvez você diz: tudo bem, pastor, na minha igreja não ordenamos mulheres, não há pastoras, presbíteras, bispas e apóstolas, mas existem mulheres que pregam no domingo, que ensinam homens e mulheres, que visitam, que pastoreiam. Não, Paulo está proibindo tanto o cargo quanto as funções do cargo, tanto a ordenação quanto as funções do ordenado. Essa função é restrita somente ao homem. Então ele proíbe o ensino público. Talvez você pense: pastor, tá bom, que diferença há em ungir uma mulher, separar a mulher e deixar a mulher ensinar? A mulher fala bem, estuda, conhece grego, hebraico, ela pode pregar, mas ela não é líder, ela não é pastora. É que Paulo compara o ofício de ensino a exercer a autoridade. Quando uma pessoa sobe aqui para pregar, ela está ensinando doutrinas, ela está dirigindo o povo, liderando o povo, conduzindo o povo, governando o povo através da doutrina, através do ensino. Por essa razão, uma mulher, mesmo que não seja ordenada, não pode pregar numa congregação que tem homens e mulheres presentes,
Por quê? Porque ela está exercendo autoridade sobre o homem que está presente ouvindo, através do ministério da pregação. Então a Bíblia diz, Paulo diz, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Paulo então proibia que uma mulher exercesse autoridade sobre os homens, ok? Essa é a razão porque uma mulher não pode ser pastora, presbítera, apóstola ou bispa. Essa é a razão porque uma mulher não pode pregar, não pode ministrar em uma congregação. Por quê? Porque ele diz aqui, não permito que a mulher exerça autoridade sobre o homem, ok? E quando é que a mulher exercia autoridade sobre o homem? Isso acontecia de duas maneiras. Existem duas maneiras que a mulher pode exercer autoridade sobre o homem. Primeiro, com a mulher ocupando um cargo de liderança na igreja, sendo pastora, sendo a dirigente, porque ao ser pastora, ela vai dirigir homens, então está exercendo autoridade sobre homens, com o seu ofício. Paulo não permite. A segunda maneira que ela podia fazer isso, é ocupando o ofício da pregação, que praticamente são simultâneos. O pastor geralmente ensina, quem ensina geralmente é pastor, mas poderia haver o caso só do ensino. Então, ocupando o ofício da pregação, Paulo entende que pregar, como eu já tinha dito, é também liderar. Então, se pregando e sendo ordenada para o ministério, isso equivale a exercer autoridade sobre homens, então a mulher não pode nem pregar, e ela não pode nem ser ordenada, porque fazendo assim, ela exercerá autoridade sobre os homens. Agora Paulo vai explicar por que não pode. Mas por que não pode? Existem hoje em dia mulheres até mais qualificadas que homens, que falam melhor, que estudam mais a Bíblia, mulheres que têm uma desenvoltura boa. Por que razão Paulo faz essa proibição? Paulo vai explicar por que não pode. Paulo vai apelar para um argumento teológico, ele vai apelar para a doutrina da criação, a ordem da criação, e vai apelar para a doutrina da queda, ok? Paulo vai explicar por que não pode. Verso 13, vamos ver. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, ok? Na sua resposta, Paulo mostra que a razão para a mulher não liderar não envolve aspectos culturais, não é por causa da cultura da época. Paulo, na sua resposta, mostra que a razão para a mulher liderar não é machismo. Paulo era machista, misógino, aquele que tem ódio, aversão à mulher. Não tinha a ver com o contexto da época. Isso é do contexto da época, isso era cultural. Não. Paulo, para argumentar por que não pode ordenar as mulheres, Paulo usa um argumento teológico. Ele apela para a ordem, primeiro, para a ordem da criação. E ele vai dizer, por que não pode? Porque primeiro foi formado Adão, o homem veio primeiro, e depois Eva. Paulo vai dizer, porque o governo da igreja se apoia na ordem da criação, assim como Deus fez o homem primeiro, e deu ao homem essas prerrogativas, deu a ele o governo, deu a ele a liderança, deu a ele a autoridade, assim também, no governo da igreja, é o homem que tem essa prerrogativa. Entendeu? Quando Deus cria o homem, ele diz, em Gênesis capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias. No 6º dia ele cria o homem. Ele dá ao homem a direção do jardim do Éden, e colocou
Adão no jardim para guardar e para lavrar. A liderança, o governo deu ao homem. Gênesis 2,15. No 28, vem a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ok? Homem, governo. Mulher, auxílio. Paulo está se baseando nisso. O homem foi feito para governar. A mulher para apoiar, ajudar. Coadjutora. Essa é a ideia. O verso 19, Gênesis 2,15, Deus dá o governo do Éden para o homem. No verso 19, Deus dá a Adão o direito de nomear animais. Quando cria a mulher, é para auxiliar nisso. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus cria uma lei: da árvore do conhecimento do bem e do mal não toque. A mulher não tinha nem nascido ainda, quando ele dá essa ordem, e ele dá só para o homem. Em Gênesis 3,6 acontece a queda, a mulher comeu, não aconteceu nada. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entra na terra. Em Gênesis 3,9, quando eles pecaram, Deus vem prestar conta, ele não se dirige à mulher, ele chega no jardim: Adão, Adão, onde está? Ele presta conta ao homem. Em Gênesis 3,16 e 17, a mulher recebe a sentença para o pecado só em si mesma, com dores dá lá a luz. O homem, a terra é amaldiçoada, maldita será a terra por tua causa. A maldição não cai só sobre o homem, cai sobre toda a criação. Por quê? Porque o homem era líder. Paulo está se apoiando nisso. O homem foi feito primeiro, o governo da terra, da família e da mulher foi dado ao homem, a ordem de não comer veio para o homem e não para a mulher. A liderança do jardim, lavrar a terra, guardar o jardim, nomear os animais, foi dada ao homem. E a mulher? Era a sua auxiliar, a sua auxiliadora. É isso que ele está querendo dizer. É por causa da ordem da criação. São ofícios diferentes, são composições diferentes. Eu não criei, eu não formei a mulher para governar, para liderar. Não está na essência, não está no cerne, no DNA dela isso. Eu coloquei isso no homem. Então, quando a mulher governa, ela está ocupando uma posição que não é dela. Uma posição que ela não foi feita para estar. É isso. Quando Deus fez ela, fez para que apoiasse, fez para que auxiliasse, fez para que ajudasse, não fez para que liderasse. E o mesmo princípio é colocado no governo da igreja. Quem vai liderar? Quem Deus criou para ser líder. Quem Deus colocou autoridade, quem Deus deu o governo, e Deus deu ao homem, e não deu à mulher. Em Corinto, ele mostra o mesmo princípio. 1 Coríntios 11, 3, 7, 9, escute. Quero, porém, que saibam que Cristo é a cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Agora olha lá. Por que é o homem que governa a igreja? Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Deus tirou o pedaço da costela e fez a mulher. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Não é bom que o homem fique só. O que eu faço? Vou criar a mulher por causa da necessidade do homem. Não foi Adão que foi feito por causa de Eva. Eva foi feita por causa de Adão. Então você entende a ordem da criação? Na ordem da criação, a figura masculina é que detém a autoridade, a liderança, o governo da igreja. Paulo está fazendo o que com esse mandamento aqui? As mulheres, ele está proibindo as mulheres de exercer autoridade sobre seus maridos. Assim sendo, elas deveriam usar o véu como um símbolo de submissão à autoridade do homem. Aqui é uma questão cultural que eu não preciso entrar. Mas Paulo, para explicar essa questão cultural, vai dizer: usem o véu para mostrarem
que o homem sem véu é o cabeça, e vocês são submissas a ele. Tá, mas vou te mostrar para onde eu estou chegando. Eu estou aqui provando para vocês porque Paulo não permite que a mulher ensine. Ele vai fazer uso da ordem da criação. Paulo afirma que o oficial, presta atenção, que o oficial para dirigir a igreja tem que dirigir primeiro o seu lar. Entendeu? 1 Timóteo, escute, 1 Timóteo 3, 4, 5. Que o bispo, que o pastor governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então Paulo está afirmando aqui os pré-requisitos para liderar a igreja, e um dos pré-requisitos é o quê? Que ele dirija bem o lar, ok? Então vai, essa recomendação para dirigir bem o lar é para quem? Para o homem ou para a mulher? Quem é o líder do lar? O homem. A mulher submissa a quem? Até as pastoras ou os ministérios que ordenam a mulher entendem que a esposa é submissa ao marido, ok? Até elas entendem que a esposa é submissa ao marido. Então aqui, se Paulo afirma que para dirigir a igreja eu tenho que dirigir bem o lar, quem é responsável por dirigir o lar? O homem ou a mulher? Bom, se eu buscar em toda a Bíblia, está muito claro. A carta de Pedro, as cartas de Paulo, o Antigo Testamento mostra uma submissão da mulher ao homem. Então a responsabilidade de liderar o lar é do homem. Até as pastoras concordam. Agora, elas concordam com isso. Agora é uma coisa completamente ilógica. Como é que isso pode mudar dentro da igreja? Uma mulher é pastora. Na casa dela, ela é submissa ao marido dela. E o marido exerce autoridade. Mas quando eles vão para a igreja, é a mulher que lidera ele espiritualmente. Isso é inadmissível. Não tem menor cabimento isso. Em casa, ela é submissa ao marido. Mas quando os dois vão para a igreja, na igreja ela se torna a líder espiritual do marido. Isso é uma incoerência. Não tem cabimento. Então as pastoras que estão me assistindo, você é submissa ao seu marido, ela é o chefe do seu lar. Quando vocês vão para a igreja, você se torna a cabeça dele. Não tem o menor cabimento. Então o texto de Timóteo confirma: o pastorado é exclusivamente masculino, porque se para cuidar da igreja eu tenho que cuidar bem do meu lar, o cuidado do lar está restrito apenas ao homem. Logo, o cuidado da igreja também terá que ser restrito só ao homem, porque não pode o homem cuidar da esposa em casa e a esposa cuidar do homem na igreja, se ela for pastora. Isso é um completo absurdo. Agora Paulo apela para a doutrina da queda. Primeiro ele apelou para a doutrina da criação, para provar por que a mulher não pode governar nem liderar. Primeiro, porque ela foi feita depois, e na ordem da criação o homem sobrepuja ela na liderança. Agora ele vai para a doutrina da queda, verso 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Segundo argumento: por que a mulher não pode liderar? Porque foi Eva quem caiu em pecado, e não Adão. E quando Eva caiu? Quando, tentada pela serpente, tentou exercer autoridade sobre o marido. Ela recebeu os ensinos da serpente. A serpente foi e doutrinou, instruiu ela: é certo que não morrerás. O que ela fez? Pegou esse ensino e aplicou no marido, ensinou o marido, tentou através do ensino conduzir, governar, presidir, ensinar o marido. Foi isso que ela fez.
ela então ordenou, dirigiu, que o marido comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que o marido fez? Obedeceu, comeu. Então o marido caiu e o pecado entrou na terra. É por essa razão, Paulo diz, não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. E quando ela foi trocar os papéis, aconteceu toda essa desgraça. Então o que aconteceu? Por que Paulo está usando esse argumento? Por que a mulher não pode dirigir? Porque o dia que ela fez isso, a maldição foi lançada sobre a terra. Em vez de seguir, Eva quis dirigir. Eva guiou em vez de ser guiada. E Eva guiou no caminho do pecado, uma vez que deveria ser guiada no caminho da retidão. Isso que Paulo está dizendo. Vocês não podem liderar, porque quando isso foi feito, séculos atrás, quando a mulher inverteu o papel junto com o homem, quando ela quis ocupar a posição do homem, ela caiu em transgressão, e ela que foi enganada. Por que ela foi? Porque ela foi se envolver com um ofício que não era dela, a liderança. Por essa razão, Paulo diz que a mulher não pode ensinar, por causa da ordem da criação e a doutrina da queda. Por essa razão, a mulher não pode exercer funções pastorais. O que ela deveria fazer então? Verso 15. Todavia, será preservada através de sua missão de ser mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação com bom senso. Outros textos, ela será salva tendo filhos. O que é isso? Paulo então está dizendo que a mulher deve ocupar um ofício onde ela manifeste a sua feminilidade. Paulo ensina que Deus, na sua sabedoria, organizou uma estrutura saudável para nos submetermos. E o que ele está dizendo? É assim, o homem contribui com o reino de Deus através da liderança da igreja, de modo público. A mulher contribui com o avanço do reino de Deus no cuidado do seu lar, de modo privado. O homem manifesta seus dons de modo público, no governo da igreja. A mulher manifesta seus dons de modo privado, no governo do lar. Por isso Paulo está dizendo, em vez de vocês ensinarem, exerçam a feminilidade bíblica, cuidando do marido, dos filhos, cuidando do lar, ao invés de se intrometer nos assuntos de liderança eclesiástica, que cabe só aos homens. Quantos estão entendendo? Diz amém. Por essa razão que a mulher não pode ensinar. Por essa razão que não podemos ordenar pastoras, presbíteras, bispas, nem apóstolas. Não é questão de importância. Não é questão de diferença. É questão de posição. Posições. Essa posição não foi destinada para a mulher, foi para o homem. Agora, pastor, o texto diz que as mulheres têm que aprender em silêncio. E lá em Coríntios diz que elas têm que ficar caladas. Então a mulher não pode falar nada. Paulo aqui não está ensinando a lei da mordaça. Mulheres fiquem quietas, não fala nada. Fecha a boca. O marido até usa isso. Fica calada. A Bíblia está mandando ficar calada. Shhh. Fofoca, bochicho, quieta. Parece que Paulo sabe para quem que está mandando, né? Sabe que tem marido que a mulher fala tanto que ele entra no automático, pim, ele não está ouvindo mais palavra, ele ouve só um sonido, não acabou, chega a certa hora do dia, ele só ouve um zumbido. É o teu caso, filha? Quando Paulo fala aqui
que as mulheres aprendam em silêncio, em 1 Coríntios 14, 34, 35, Paulo diz assim, que as mulheres se conservem caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se porém querem aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Isso aqui era o quê? Um costume de Corinto. O que era isso aqui? Paulo, quando vai usar conserve-se caladas, falem em silêncio, não está falando que a mulher não pode dar um pio. A ideia é que, existiam mulheres, muitas mulheres com dons na igreja de Corinto. Dons. Quando ele diz conservem-se em silêncio, aprendam em silêncio, fiquem caladas, ele está querendo dizer, não participem do ensino público, não participem da direção da igreja, não participem da grade de pregação da igreja. Conservar-se calado é isso. Não se envolvam com o ministério de liderança, não se envolvam com o ministério de ensino público. É isso. Por quê? Algumas mulheres tinham dons. Você vai ver as filhas de Filipe profetizavam. O Espírito Santo foi derramado sobre o carne, homens e mulheres, vossas filhas profetizarão. O que é isso? Profetizar. As filhas de Filipe provavelmente elas profetizavam algumas pessoas em particular. Você vai ver isso em Atos 21, verso 8. Mas o fato de terem dons e até profetizarem, não dava a elas o direito de ensinar, de presidir, de governar. Por isso que ele fala no contexto dos dons de profecia e de língua. Atos 1 Coríntios 14, mesmo vocês tendo o dom de profetizar, mesmo falando em línguas, não permito que vocês ensinem. Nem que presidam sobre os homens, nem que sejam pastoras. Pastor, e Débora e Uda? E aí? Profetiza Uda e Débora. E os profetas? Tinha profetisas no Novo Testamento? Bom, primeiro, a função do profeta. Sim, Deus usava profetas mulheres, ainda que muito pontualmente, muito pouco, mas usava. A função do profeta não era semelhante, de modo algum, ao do sacerdote. O profeta era desempenhado como o fim de transmitir mensagens de Deus para o povo. O profeta não administrava o templo como sacerdote. O profeta não exercia funções no templo e sequer tinha a responsabilidade de apacentar o rebanho do povo de Deus. O profeta era só um meio ordinário, regular do ensino do povo. O profeta não era um meio ordinário, melhor dizendo, regular do ensino do povo, mas um meio extraordinário que Deus usava para transmitir uma mensagem ao povo. Por isso, vocês podem ver algumas profetisas em momentos determinados na história da igreja. 2 Reis 22, 13 e 15, a profetisa Uda no tempo do rei Josias. Mas o serviço do profeta, Deus levantou profeta, mas o profeta ou a profeta não era cargo de liderança, não era sacerdócio, é só transmitir uma mensagem. E também não é ensinar doutrina, não é conduzir o povo, era de forma extraordinária, pontual. Quem fazia isso de forma ordinária era o sacerdote. E Débora? Débora dirigiu o povo. Débora não era sacerdotisa, Débora era juíza. Débora exercia uma função civil. Débora não era pastora. Débora é uma função civil, que portanto poderia ser ocupada por uma mulher, está em Juízes 4:4. O texto de Juízes 4:8 a 9 é muito específico em mostrar que a autoridade para a campanha militar estava sobre Baraque. Contudo, sua covardia, abandonando da posição, deu a Débora, fez com que Débora declarasse que ele seria desonrado. Lembra que Débora fala? Saiba que Israel será liberta pela mão de uma mulher. Isso era considerado uma vergonha. Então isso não era regra. Isso era uma exceção de uma juíza, não de uma sacerdotisa.
Quantos estão entendendo? Diz amém. Portanto, meus irmãos, definimos que o ofício do governo da igreja, bem como o ensino da palavra, é exclusivamente masculino. Tivemos provas, dados, passamos por boa parte da Bíblia, e não há nenhuma menção, nenhuma ordem para que se separe mulheres para o governo e liderança do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a explicação é clara, baseia-se tudo, não na cultura, não no contexto da época, mas na ordem da criação. Em razão de Deus ter feito o homem como líder da família, como líder do jardim, ele transferiu isso ao longo dos séculos para a liderança do povo de Deus, inclusive da igreja. Agora eu termino com isso. O que então a mulher pode fazer? O que a mulher pode fazer no reino de Deus? A mulher pode evangelizar. Quem foi a grande evangelista dos samaritanos? A mulher samaritana. Em João 4, achamos aquele de quem a lei de Moisés fala, o Cristo, o Messias. Ela começou a espalhar a boa notícia para os samaritanos. A mulher pode evangelizar. Prega o evangelho, mulher, na escola. Prega o evangelho para os seus familiares. Prega o evangelho para os seus filhos. Prega o evangelho para o seu marido. Prega o evangelho na faculdade. O que a mulher pode fazer? Ensinar outras irmãs. Tito, capítulo 2, verso 3 a 5. Que as mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos, a serem castas, boas donas de casa. Ensine as menininhas, as adolescentes, as novas convertidas. Ensine a lavar uma roupa, ensina a fazer uma comida, ensina a honrar o marido, ensina a serem prudentes, honestas. O que mais que a mulher pode fazer? Ensinar crianças. Filho meu, não se desvie da disciplina do seu pai, nem se esqueça da instrução da sua mãe. Ensine as crianças. Ensine crianças. Lecione para crianças, dê aula para crianças, evangelize crianças, cuide de ministérios infantis, não tem problema. O que mais que a mulher pode fazer? Cuidar do lar. Coisa boa para fazer hoje, né? Provérbios 31, 10 a 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito dos rubis. Cuidava da casa, dos filhos, da comida, da roupa. Coisa boa para se fazer. Barbara Bush, a mulher do homem mais poderoso dos Estados Unidos, a mulher do Bush pai, o Bush pai do outro Bush, era mãe, dona de casa, esposa, e foi mulher honrada do homem mais poderoso do mundo. Que mais? Mulher, ensine crianças, cuide dos filhos. 1 Timóteo 2,15, salvar-se-á dando à luz a filhos, se for uma boa mãe. Crie filhos para o Senhor. Tanta coisa para fazer, você está esquecendo dos filhos. Tanta conta para pagar, tanto curso para fazer, tanto ido. E os filhos? E por último, cuide do marido. 1 Pedro 3, 1, 6. Cuide do marido. Veja quanta coisa você pode fazer. Irmãos, é assim que Deus escreveu, decretou. É assim que Deus vê o governo do povo de Deus. É restrito para homens. Se tem alguma mulher que está me vendo, alguma pastora, e não sabia disso, o que eu devo fazer? Entregue esse ministério, minha filha. Não fique onde Deus não te colocou. Você está em desobediência e desacordo com Deus. Deus não decretou que você cuidasse do povo de Deus, que você governasse, que você exercesse o ministério de ensino, e sim que fosse homem. Aí você pode me responder: pastor, tá, eu sou pastora, mas meu marido também é pastor, ele que lidera e eu sou pastora junto com ele. Eu aconselho você a não usar esse título.
Se o seu marido governa, preside, prega, você é auxiliar dele, mas você não é pastora no mesmo sentido que ele é. Você não é ordenada. Você não tem a autoridade de governar, liderar o rebanho, nem ensinar sobre ele. Tire esse título, se o seu marido é pastor, e apenas auxilie ele naquilo que a Bíblia permite que você auxilie. Não, eu não vou fazer isso porque eu estou tendo sucesso. Almas estão se convertendo, a igreja está crescendo. Tudo bem, minha irmã, mas saiba que você vai dar conta disso no dia do julgamento. Você vai dar conta de ter insistido em ficar em uma posição que Deus não te colocou. Deus não reconhece o seu cargo. Deus não reconhece o seu ofício. Deus não colocou você aí. Você está em desobediência. Arrependa-se. Arrependa-se e entregue esse ofício para um homem bíblico, um homem cristão. Amém? Vamos fechar os olhos, curvar nossa cabeça.